Boa noite, eu sou a acadêmica Bruna Rodrigues da Silva e junto do meu grupo Luiz Augusto Rodrigues e Samira Aparecida Dolinski, vamos falar sobre o transtorno opositor desafiante, o TOD. Então, o que seria o transtorno opositor desafiante? O TOD é um transtorno comportamental que se manifesta principalmente em crianças e adolescentes, caracterizado por um padrão persistente de desobediência, comportamento hostil, desafiador e negativista em relação a figuras de autoridade, que seriam, na escola, os professores em sala de aula e também os demais funcionários da escola, coordenação, enfim, e em casa seriam os familiares, os pais e familiares mais próximos dessa criança e adolescente. Quais seriam esses comportamentos, então, desafiadores e opositores? Esses comportamentos, eles podem ocorrer com mais frequência e intensidade do que o esperado para a idade dessa criança em desenvolvimento. Segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o diagnóstico do TOD exige que a criança apresente comportamentos desafiadores e opositores por pelo menos 6 meses consecutivos para ser considerado TOD, e também ele deve apresentar pelo menos 4 dos seguintes comportamentos que eu vou falar para vocês, que seriam irritabilidade ou temperamento explosivo, discussões frequentes com adultos, recusa ativa em obedecer regras ou solicitações, comportamento de vingança ou rancoroso e culpabilização dos outros por seus erros. Então, a criança que apresentar por 6 meses consecutivos ou mais pelo menos 4 desses comportamentos pode ser uma criança caracterizada com o transtorno positivo desafiador. E como que nós podemos como que nós podemos diferenciar o comportamento comum de um comportamento de uma criança que tem o TOD? Esses comportamentos característicos do TOD, eles devem causar prejuízo significativo no funcionamento social, escolar ou familiar dessa criança. E o comportamento desafiador, ele também é comum em crianças e adolescentes em desenvolvimento, especialmente em fases como a adolescência, onde a rebeldia pode ser uma parte do processo de crescimento, né? Nós sabemos que os adolescentes, nesse processo de pré-adolescência para adolescência, eles já tem toda a questão dos hormônios, né, da descoberta de si, esse processo já é um processo desafiador. Então, nas crianças que têm o TOD, nos jovens que têm o TOD, isso fica ainda mais ampliado e mais perceptível. Então, a diferença entre os comportamentos está na intensidade, na frequência e no impacto que causa na vida dessa criança e desse adolescente. Os comportamentos do TOD são mais extremos e constantes, então, como a gente viu anteriormente ali, que segundo o manual DSM, né, 5, a gente consegue perceber um padrão, né? Então, ali ele fala que a partir de 6 meses seguidos que a gente observe os mesmos comportamentos, a gente já consegue identificar características de que essa criança possui o transtorno opositor desafiante, né? Além de afetarem negativamente o cotidiano da criança e suas interações com os outros. Então, isso afeta a vida, o dia a dia, né, desses jovens. Trouxemos também um pouco da legislação, que foi uma coisa muito interessante que nós conseguimos observar, que o transtorno opositivo desafiador, ele está equiparado à pessoa com deficiência. E tem um motivo, né, para estar equiparado à pessoa com deficiência. Então, o transtorno opositivo desafiador equipara essa pessoa com deficiência para os efeitos jurídicos em todo o país. O laudo médico que atesta o transtorno poderá ser emitido por profissionais de rede pública e rede privada. E a pessoa com transtorno positivo desafiante pode ser submetida à avaliação biopsicossocial, que será regulamentada pelo Ministério da Educação em conjunto com o Ministério da Saúde. É certo que os centros de ensino também devem estar preparados para receberem as pessoas com TOD, e equipará-los à pessoa com deficiência vai garantir o direito à adequação do ensino. Então, esse é um dos motivos que foi equiparada a pessoa com deficiência, né, a pessoa que tem TOD, para que essa pessoa receba, para que essa criança, esse adolescente, receba aquilo que é de direito seu, né, uma educação, um ensino de qualidade, que ele tenha acesso realmente ao ensino-aprendizagem e a aprendizagem sem ser
excluído, né, de alguma maneira ali na instituição de ensino, que ele seja realmente incluído, que ocorra realmente uma inclusão adequada para essa criança. Cabe mencionar que, de acordo com os estudos recentes, então, o transtorno positivo desafiador, ele é comum em crianças que já possuem outro tipo de transtorno, como o autismo, a ansiedade, a depressão e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o que torna ainda mais complexo e ressalta ainda mais a importância de equiparar os direitos à pessoa com deficiência. Trouxemos também os principais sintomas, né, que esses jovens têm com relação ao TOD, que seriam a irritabilidade e perda frequente de temperamento. Então, são aquelas crianças que possuem, que perdem facilmente a paciência, né, que se irritam facilmente com qualquer coisa, desobediência e recusa em seguir regras, então eles não gostam de seguir as regras, eles estão constantemente desrespeitando as regras, não aceitam seguir os combinados, né, principalmente na educação infantil, que tem os combinados da turma, dificilmente eles vão cumprir com os combinados da turma. Comportamento de desafio contra figuras de autoridade, então, como eu já falei anteriormente, eles desafiam as figuras de autoridade a todo momento. Tendência a culpar os outros pelos próprios erros, então eles nunca são realmente os culpados por aquilo que eles fazem de errado. Eles sempre culpabilizam outras pessoas, eles fazem que eles fizeram alguma coisa de errado porque aquela pessoa fez alguma coisa para eles, o que resultou na sua ação negativa. Atitudes vingativas e rancorosas. Então, em um determinado momento, por exemplo, acontece da criança lá brigar com a coleguinha, e a professora intervir naquele momento, né, conversar, né, explicar que não pode, que aquilo não é certo, e a criança vai aceitar ali tudo bem. Só que como eles têm essas características, né, de vingança, de rancor, ele vai guardar aquilo para si. E pode acontecer que uma hora, né, depois que a professora esteja distraída, que ele tenha uma oportunidade, ele vai tentar atingir aquele colega que ele acha que fez alguma coisa de errado para ele. Então, essa é uma característica bem comum nas crianças que possuem TOD. E daí chegamos na fase do diagnóstico. Para o diagnóstico, esses comportamentos devem ocorrer por pelo menos 6 meses, então é o que eu trouxe lá no DSM-5, né? Esse comportamento, para que seja caracterizado como TOD, para que receba o tratamento para TOD, deve ocorrer por pelo menos 6 meses esse comportamento na criança e no adolescente, e devem ser observados em múltiplos ambientes, não apenas em um ambiente só. Ah, mas isso acontece só em casa ou acontece só na escola. Não, a característica é de que isso ocorre em diferentes ambientes, além de serem significativamente intensos do que o comportamento típico para a idade e nível de desenvolvimento da criança. Então, por isso que é importante a gente saber diferenciar o que é uma birra, o que é uma manha, o que é uma criança que ficou chateada com alguma coisa no momento que ela quis e ela não ganhou, saber diferenciar esses comportamentos naturais da fase da infância e da adolescência de um comportamento que vem junto com o TOD. Co-ocorrência com outros transtornos. Então, como eu já disse anteriormente também, o TOD ele sempre vem acompanhado de outros transtornos, que seriam TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As duas condições são comumente diagnosticadas em conjunto. Então, 50% das crianças e dos adolescentes que possuem TOD ou TDAH possuem os dois juntos, né? Transtornos de ansiedade, então crianças com TOD podem apresentar níveis elevados de ansiedade, e transtornos de conduta. O TOD pode evoluir para transtorno de conduta caracterizado por comportamentos mais graves e antissociais. Então, também se dá isso, né, o motivo da gente buscar perceber essas características, né, nas nossas crianças, nos nossos jovens, para que a gente busque um diagnóstico para tratamento o mais rápido possível, né, para que não chegue a esses comportamentos mais graves e antissociais. E como que nós podemos trabalhar com o TOD na escola, né? É importante que
a gente saiba como lidar com essas crianças, com esses alunos, né, para que eles não venham a agravar mais ainda o seu comportamento e também para que eles não sofram, né, dentro dos ambientes nos quais eles estão sendo inseridos. Então é importante que haja adaptações para fazer a diferença em sala de aula, advertir comportamentos com calma, sem agressividade, porque muitas vezes a criança já está se comportando com agressividade e aquilo não tá fazendo bem. Não só para as pessoas que estão sendo atingidas com a agressividade dela, mas a criança também sofre com aquilo, então não tá fazendo bem nem para ela. A inclusão total da criança, né? Não uma falsa inclusão em sala de aula, e conquistar o aluno, né? Tentar se aproximar daquele aluno o máximo possível. Então, uma adaptação possível em sala de aula seria colocar essa criança, por exemplo, numa fileira mais próxima do professor e também na primeira carteira, para com o intuito de facilitar o processo de ensino-aprendizagem dele, para que ele não se distraia com outras coisas que vão desfavorecer esse processo dele de aprendizagem e favorecendo então a compreensão dele do conteúdo. Assim a gente consegue criar também um ambiente mais favorável, né, mais amigável, mais tranquilo para essa criança e para as outras também. Advertir comportamentos então dessa criança com calma, não buscar não repreender ele na frente dos outros colegas, advertir ele de maneira mais branda, mais sensível, mais humana, né, mais humanizadora, e não colocar essa criança numa situação de constrangimento, como é muito comum a gente ver professores brigando com as crianças na frente dos outros, falando coisas hostis, coisas ofensivas para as crianças, né? E deixando essa criança ainda mais irritada, ainda mais sensível, né? Do que ela já está. Manter a calma mesmo em momentos de agressão é muito importante. A gente sabe que crianças com TOD geralmente elas são agressivas, né? Elas acabam batendo tanto nos colegas quanto nos professores. Mas é importante que a gente compreenda que essa criança ela já está irritada, ela já está agressiva e não é interessante que o professor também fique dessa maneira ou qualquer outro profissional que esteja lidando com essa criança dentro da escola. É importante que a gente mantenha calma e demonstre isso para eles, porque as crianças sentem quando nós estamos tranquilos e quando nós estamos agindo, né, com tranquilidade. Então é importante que a gente mostre para ele que a raiva, a agressividade, ela pode ser controlada, né? Então, tentar manter a calma, lidar com essa situação, por exemplo, segurando a mão dessa criança, né, para que ela também não se machuque, porque às vezes a criança acaba se machucando, né, quando ela tenta agredir. Tentar segurar as mãozinhas da criança, agachar perto da criança para tentar falar olhando no olho dela. Muitas vezes uma coisa que funciona, porque eu tive um aluno que tinha TOD no infantil 4, até metade desse ano, eu tava trabalhando com ele ainda. E uma coisa que me ajudava muito quando essa criança entrava em crise, eu me ajoelhava pertinho dele, eu segurava as mãozinhas dele, me ajoelhava e eu abraçava ele. Então, a questão do acolhimento também é muito importante para essa criança. E quando eu abraçava ele, eu sentava no chão, eu sentava onde ele estivesse, seja na cadeira, na carteira, se ele estava deitado no chão, porque geralmente quando eles ficam bem irritados, nessa fase ali dos 4 aninhos, eles costumam se jogar no chão, chorar bastante, né? Ou sair correndo também, que é uma característica que, pelo menos no aluno que eu tinha, era uma característica grande nele, então ele sempre queria sair correndo e se jogar no chão. Então, para ele não se machucar, eu me ajoelhava pertinho dele, eu abraçava ele, sentava com ele no chão, colocava ele no meu colo, e aos poucos ele ia se acalmando. Ele começava a chorar bastante, ia se acalmando, daí abraçava também e dava beijo. Então, a gente precisa acolher essa criança de uma maneira humanizadora para tentar ajudá-la. Por isso que é aconselhável também não debater com essa criança, né? Ou com esse jovem, com esse adolescente. Quando eles estão tendo uma crise, assim, quando eles estão bem irritados, é aconselhável que a gente não debata com eles, não comece a brigar também, né? Porque isso só vai agravar ainda mais a situação.
E da minha parte seria isso, eu trouxe algumas referências do que eu usei para elaborar os slides e espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre as principais características do Todd. E é isso.